O reflexo no chão encerado do átrio devolvia uma imagem distorcida, alongada, de Sofia Pereira. Ou talvez fosse apenas o cansaço a emprestar-lhe aquela forma espectral. Eram quase 11 da noite, e o Lisboa Prime Center, no Parque das Nações, um gigante de vidro e aço durante o dia, transformava-se numa catedral de silêncio e sombras àquela hora. Sofia gostava da quietude, do murmúrio distante do trânsito na ponte Vasco da Gama. Uma canção de embalar para a cidade que nunca dormia verdadeiramente. Mas naquela noite, uma apreensão fria, como a corrente de ar que se esgueirava pelas portas automáticas, instalara-se no seu peito. Arrastava o balde com a água agora turva, o cheiro a lixívia e desinfetante pairando no ar imaculado do átrio. Os seus ombros doíam. As mãos estavam ásperas do contacto com os produtos de limpeza. Cada movimento era um lembrete da longa jornada, não apenas daquelas 8 horas de trabalho, mas de uma vida inteira a esfregar o alheio para manter o seu próprio mundo a flutuar. Pensou na mãe, na consulta que se aproximava, nas contas que se acumulavam com a precisão implacável de um relógio suíço. Um suspiro escapou-lhe, um pequeno fantasma de vapor no ar frio do átrio. Foi então que o viu. David Magalhães, o chefe de segurança do turno da noite, encostado ao balcão de recepção de mármore negro, a observá-la. A sua postura era impecável. O fato escuro, quase da cor da noite lá fora, assentava-lhe como uma segunda pele. A camisa branca imaculada realçava o tom rico da sua pele. Era um homem imponente, com um ar de quem sabe o seu valor, e, mais importante, o não valor dos outros. Os seus olhos pequenos e penetrantes pareciam calcular cada movimento dela, cada hesitação. Sofia sentiu um arrepio. Não era a primeira vez que sentia aquele olhar sobre si, avaliador, ligeiramente desdenhoso. Nas últimas semanas, desde que ele assumira o turno da noite, as suas interações tinham sido mínimas, um boa noite formal, um aceno de cabeça. Mas havia algo na sua presença, uma tensão palpável como a eletricidade estática antes de uma trovoada. Ele desencostou-se do balcão e caminhou na sua direção, os sapatos caros a ecoar no silêncio do átrio. O som era nítido, cada passo uma afirmação de autoridade. Sofia endireitou-se instintivamente, o coração a bater um pouco mais depressa. Senhora Pereira, a sua voz era grave, um barítono que parecia demasiado grande para o espaço, ou talvez fosse a ausência de outros sons que o amplificava. Havia um ligeiro sotaque, algo que Sofia não conseguia identificar, mas que lhe conferia um ar ainda mais exótico e distante. Senhor Magalhães, boa noite, respondeu ela, a voz mais baixa do que pretendia. Ele parou a uns 2 metros dela, as mãos atrás das costas. Creio que se esqueceu de uma zona. O seu tom não era de pergunta, mas de constatação. Sofia franziu o sobrolho. Uma zona? Tenho a certeza que cobri tudo, senhor. Sigo sempre o mapa de limpeza. Lembrou-se do pequeno laminado com o esquema do átrio, cada secção marcada a cores. David Magalhães inclinou ligeiramente a cabeça, um sorriso quase imperceptível a tocar-lhe os lábios. Era um sorriso que não chegava aos olhos, frio como mármore sob os seus pés. A zona junto aos elevadores de serviço. Havia uma mancha de café no chão. Ainda lá está. Sofia sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Tinha a certeza absoluta de que limpara essa área meticulosamente. Lembrava-se de ter tido especial cuidado com as marcas de sapatos junto aos botões de chamada. Mas eu limpei essa zona há menos de 1 hora, senhor. Não vi nenhuma mancha de café. Pois eu vi, retorquiu ele, a voz a perder a suavidade inicial, adquirindo um tom mais ríspido. E continua lá. Ou está a insinuar que estou a mentir, senhora Pereira? A acusação pairou no ar, pesada e ameaçadora. Sofia engoliu em seco. Perder o emprego não era uma opção. A sua mãe dependia dela. Não, senhor. Claro que deve ter-me enganado. Vou verificar e limpar imediatamente. Baixou os olhos, sentindo a humilhação a queimá-la por dentro. Sabia que ele estava a mentir, ou, na melhor das hipóteses, enganado. Mas como prová-lo? Como enfrentar aquele homem que parecia ter sido esculpido em granito e arrogância? Virou-se para ir buscar o seu material, mas a voz dele deteve-a. Não se preocupe com isso agora. Já é tarde. Fez uma pausa e Sofia sentiu os pelos da nuca a eriçarem-se. Mas que sirva de aviso. Este é um edifício de prestígio. Não toleramos trabalho mal feito. Certifique-se de que não volta a acontecer. O aviso soou mais como uma ameaça. Sofia apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Sentia os olhos dele fixos nas suas costas enquanto se afastava em direção ao pequeno compartimento onde guardava os seus pertences e o material de limpeza.
A imagem da mancha de café inexistente assombrava. Não era pela mancha em si, mas pelo que ela representava. Uma pequena demonstração de poder, um lembrete subtil de quem mandava ali, nas horas mortas da noite. Nos dias que se seguiram, a tensão entre Sofia e David Magalhães tornou-se uma presença constante, um pano de fundo silencioso para as suas noites de trabalho. Ele parecia encontrar um prazer perverso em observá-la, em encontrar pequenas falhas, reais ou imaginárias, no seu trabalho. Um cesto do lixo, que, segundo ele, não fora esvaziado a tempo. Uma marca de dedos num vidro que só ele parecia ver. O barulho do aspirador, que subitamente o incomodava. Sofia tentava ser invisível, mergulhar no trabalho com uma concentração feroz, evitar qualquer contacto visual. Mas sentia o peso do seu olhar, a crítica implícita em cada palavra que ele lhe dirigia, sempre num tom formal, mas carregado de uma autoridade despropositada. Começou a temer as suas rondas, o som dos seus passos no corredor. As noites, antes um refúgio de tranquilidade, tornaram-se um campo minado. Lembrou-se de outras injustiças, pequenas humilhações passadas, o desdém da funcionária da Segurança Social quando fora tratar da pensão da mãe, o olhar de superioridade da lojista quando entrava numa loja mais cara apenas para ver as montras. Eram picadas de alfinete, mas acumuladas criavam uma ferida que teimava em não sarar. Ela aprendera a engolir, a baixar a cabeça, a seguir em frente. Lutar parecia inútil, uma perda de energia que ela não se podia permitir. Mas desta vez era diferente. A presença de David Magalhães era mais insidiosa, mais pessoal. Rui Alves, um colega da equipa de limpeza, mais velho, com uns 50 e poucos anos e um ar perpetuamente preocupado, notara a mudança em Sofia. Rui trabalhava no turno da noite há mais de uma década. Vira muitos chefes de segurança passarem por ali. Este Magalhães tem qualquer coisa, não tem? Comentou ele numa noite, enquanto partilhavam um café rápido na pequena copa dos funcionários, um cubículo sem janelas escondido nas entranhas do edifício. Anda sempre de nariz empinado como se fosse o dono disto tudo. Sofia encolheu os ombros, remexendo o café com uma colher de plástico. Ele só está a fazer o trabalho dele, Rui. Não queria partilhar as suas angústias, não queria parecer queixosa. Rui olhou-a com os seus olhos cansados, mas perspicazes. Há maneiras e maneiras de fazer o trabalho, Sofia. E a maneira dele, não sei. Parece que gosta de fazer os outros sentirem-se pequenos. Fez uma pausa. Ele tem implicado contigo, não tem? Sofia hesitou. A preocupação genuína na voz de Rui fê-la baixar as defesas. Um pouco, admitiu ela em voz baixa. Coisas pequenas. Diz que não limpei bem aqui ou ali. Sinto que me vigia constantemente. Pequenas para quem as faz, grandes para quem as sente, filosofou Rui, abanando a cabeça. Esse tipo de gente alimenta-se disso. Não lhe des o gosto de te veres em baixo. Faz o teu trabalho, de cabeça erguida. E se ele passar das marcas, bem, há quem reclame. As palavras de Rui, embora simples, deram a Sofia um pequeno alento. Não estava sozinha na sua percepção. Mas reclamar, a ideia era assustadora. Reclamar de quê, exatamente? De olhares? De um tom de voz? Parecia tão subjetivo, tão fácil de ser desvalorizado. E se as coisas piorassem? A noite chuvosa chegou como uma premonição. A chuva batia com força contra as imensas vidraças do átrio. O vento assobiava pelas frestas, criando uma sinfonia lúgubre. Eram quase 11h30, e Sofia estava a dar os últimos retoques na sua área. O cansaço pesava-lhe nos ossos, e a umidade parecia entranhar-se neles. Só queria ir para casa, para o calor do seu pequeno apartamento em Chelas, para o chá quente e o conforto da sua cama. David Magalhães apareceu, como sempre, silencioso e imponente. Trazia um copo de cartão na mão, de uma conhecida cadeia de cafés que existia no piso térreo do edifício e que àquela hora já devia estar fechada há muito. Talvez tivesse uma máquina no seu gabinete. Ele parou junto a uma das floreiras de aço inoxidável que Sofia acabara de limpar e polir. Olhou para o chão imaculado, depois para ela, e um brilho estranho passou pelos seus olhos. Boa noite, senhora Pereira, disse ele, o tom mais suave do que o habitual, o que, por alguma razão, a deixou ainda mais alerta. Boa noite, respondeu ela, apertando o cabo da esfregona. Ele levou o copo aos lábios, bebeu um gole. Continuava a olhar para o chão. Sofia sentiu um nó a formar-se-lhe no estômago. O que viria a seguir? Mais uma crítica infundada, mais uma pequena tortura psicológica. Então aconteceu. De forma deliberada, quase teatral, David Magalhães inclinou o copo,
e o líquido escuro e fumegante entornou-se no chão polido, espalhando-se numa poça irregular e feia junto à base da floreira. Sofia ficou imóvel, a observar o líquido a alastrar, o vapor a erguer-se dele. O cheiro forte a café amargo encheu o ar. Por um momento, pensou ter imaginado. Aquilo não podia estar a acontecer. Era demasiado mesquinho, demasiado cruel. Ele olhou para a poça, depois para ela, e nos seus lábios formou-se aquele sorriso frio e desprovido de humor. Oh, que descuido meu, disse ele, a voz a pingar falsa inocência. Parece que sujei o seu chão impecável, Sra. Pereira. Terá de o limpar, naturalmente. A humilhação atingiu Sofia com a força de um murro no estômago. O café derramado não era um acidente. Era um ato de puro desprezo. Uma demonstração de poder no seu estado mais bruto e infantil. Os seus olhos encontraram os dele, e o que viu ali, um gozo mal disfarçado, uma satisfação perversa, fez o sangue ferver-lhe nas veias. Por um instante, todas as pequenas injustiças, todas as palavras não ditas, todas as vezes que engolira o orgulho, vieram à superfície. A lembrança da mãe, da sua dignidade apesar da doença e das dificuldades, a memória do pai, que lhe ensinara a nunca se deixar pisar, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ela. Aperto o cabo da esfregona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A chuva lá fora parecia intensificar-se, o vento a uivar como um animal ferido. O átrio, com a sua vastidão fria e impessoal, pareceu encolher, tornando-se um palco iluminado apenas para os dois. Rui, que estava a arrumar as suas coisas perto da saída de serviço, ouviu o som do líquido a derramar-se e a voz de Magalhães. Aproximou-se com cautela, o suficiente para ver a poça de café e a expressão no rosto de Sofia. O seu coração afundou-se. Aquele homem passara das marcas. Sofia respirou fundo, uma, duas vezes, tentando controlar a fúria que ameaçava consumi-la. Olhou para o café derramado, depois para David Magalhães, que continuava a observá-la com aquele sorriso insuportável. Não, disse ela, a voz surpreendentemente calma, mas com um timbre de aço que ela própria desconhecia. Não vou limpar. O sorriso de David Magalhães vacilou por uma fração de segundo, substituído por uma incredulidade arrogante. Como disse. Disse que não vou limpar a sujidade que o senhor fez de propósito, repetiu Sofia, e cada palavra saía com uma clareza cortante. Ergueu o queixo, os olhos fixos nos dele. O medo ainda lá estava, um nó frio no estômago, mas agora era acompanhado por uma nova sensação, uma retidão teimosa, uma recusa em ser esmagada. O senhor derramou o café, o senhor que o limpe. Ou então, deixe-o aí a noite toda. Para mim, o meu turno acabou. A surpresa no rosto de David Magalhães transformou-se rapidamente numa máscara de fúria. A sua pele escura pareceu ficar ainda mais tensa sobre as maçãs do rosto. Está a recusar-se a cumprir uma ordem, Sra. Pereira? Sabe as consequências disso, não sabe? Sei que exijo ser tratada com um mínimo de respeito, contrapôs Sofia, a voz a ganhar força. O que o senhor fez não foi um descuido. Foi um insulto. E eu não tolero insultos. David deu um passo na direção dela, o corpo a irradiar ameaça. Você não está em posição de exigir nada. Você é uma funcionária da limpeza. O seu trabalho é limpar, quer goste, quer não. E se eu digo para limpar, você limpa. O seu tom subira várias oitavas, ecoando pelo átrio silencioso. Rui, que assistia à cena com o coração nas mãos, sentiu que tinha de intervir, mas o medo paralisava-o. Nunca vira Sofia assim, tão frontal, tão desafiadora. O meu trabalho é manter este local limpo e apresentável. Respondeu Sofia sem recuar. Não é ser o seu capacho pessoal para humilhações. O senhor abusou da sua autoridade, Sr. Magalhães, e fê-lo porque pensou que eu não teria coragem de o enfrentar. A fúria de David era palpável. Os seus punhos cerraram-se ao lado do corpo. Você é insolente. Vou reportá-la imediatamente à sua chefia. E vou certificar-me de que nunca mais trabalha neste edifício nem nenhum outro que pertença a esta empresa. Pegou no rádio preso ao cinto, levando-o à boca. Segurança para o átrio principal. Temos uma funcionária insubordinada. Sofia sentiu um arrepio de medo genuíno perante a ameaça de perder o emprego, a perspectiva de enfrentar a mãe sem ter como pagar as contas. Mas a imagem daquele café derramado, daquele sorriso trocista, alimentava sua resolução. Não podia ceder. Não desta vez. Faça o que tiver de fazer, disse ela, a voz a tremer ligeiramente mais firme. Eu também farei o que tenho de fazer. E garanto-lhe que a minha versão da história será ouvida. David Magalhães olhou-a com puro ódio. O seu peito subia e descia rapidamente.
Por um momento, Sofia temeu que ele perdesse o controle e se tornasse físico. Mas ele limitou-se a encará-la, o rádio ainda na mão, como se estivesse a decidir o próximo passo. A chuva continuava a fustigar o exterior, um testemunho silencioso da tempestade que se desenrolava ali dentro. O cheiro a café amargo misturava-se agora com a tensão quase elétrica no ar. O turno de Sofia terminara. De facto, mas uma nova e incerta jornada estava apenas a começar. Na manhã seguinte, o átrio do Lisboa Prime Center estava impecável, como sempre. A poça de café desaparecera, limpa por alguém durante a noite, talvez outro funcionário da limpeza ou o próprio David Magalhães, num acesso de fúria contida. Sofia não sabia, nem queria saber. Passara a noite em claro, a reviver a confrontação, o medo a lutar contra uma teimosa sensação de orgulho. Contou tudo a Rui, que a ouvira com uma mistura de admiração e preocupação. Fizeste bem, Sofia, disse ele depois de um longo silêncio. Aquele homem é um prepotente. Mas, e agora? Agora, disse Sofia, a voz mais firme do que se sentia, vou apresentar uma queixa formal. Rui arregalou os olhos. Tens a certeza? Isso pode trazer problemas para ti e para mim se me envolver. Eu sei, Rui, e não te peço que te envolvas se não quiseres. Mas eu não posso deixar isto assim. Olhou para as suas mãos, ainda ásperas do trabalho. Ele humilhou-me. E se eu não fizer nada, ele vai continuar a fazê-lo, a mim e a outros. Alguém tem de lhe mostrar que não pode tratar as pessoas como lixo. Houve uma longa pausa. Rui olhou para a chávena de café barata à sua frente, depois para Sofia. Viu a determinação nos seus olhos, a dignidade ferida, mas não quebrada. Lembrou-se das suas próprias pequenas humilhações ao longo dos anos, dos chefes arrogantes, das exigências descabidas, e sentiu uma pontada de vergonha pela sua própria passividade. Eu vi, disse ele finalmente, a voz rouca. Eu vi o que ele fez, e ouvi o que ele disse. Se apresentares queixa, Sofia, eu testemunho a teu favor. Um pequeno sorriso, o primeiro em muitas horas, iluminou o rosto cansado de Sofia. Obrigada, Rui. Isso significa muito para mim. Não foi fácil. Encontrar a pessoa certa a quem dirigir a queixa, preencher os formulários, enfrentar a burocracia e o ceticismo velado de alguns funcionários da administração do Centro Empresarial e da ProtectSeg, a empresa de segurança para a qual David Magalhães trabalhava. Mas Sofia persistiu, com Rui ao seu lado, uma presença silenciosa mas sólida. Finalmente, uma semana depois do incidente, foram convocados para uma reunião. A sala era pequena, austera, com uma longa mesa de fórmica e cadeiras desconfortáveis. Do outro lado da mesa estava David Magalhães, o seu fato impecável, a sua expressão indecifrável, mas com um brilho de desafio nos olhos. Ao seu lado, um homem mais velho, presumivelmente um representante da ProtectSeg. E a presidir a reunião uma mulher de meia-idade, com um ar sério e uns óculos de aros finos, que se apresentou como inspetora Carmo da administração do Lisboa Prime Center, responsável pela gestão dos contratos de serviços externos. A inspetora Carmo começou por pedir a Sofia que relatasse os acontecimentos. A voz de Sofia tremeu no início, mas à medida que falava ganhava firmeza. Contou tudo, desde as pequenas provocações até ao incidente do café, a humilhação, as ameaças. Não omitiu nada, nem a sua própria raiva e desafio. Quando terminou, houve um silêncio pesado na sala. David Magalhães riu-se, um som seco e desdenhoso. Isto é ridículo, uma fantasia completa. Esta senhora é uma funcionária incompetente e ressentida porque eu chamei a atenção para o seu trabalho medíocre. Está a inventar esta história para se vingar. O representante da ProtectSeg anuiu com a cabeça, olhando para Sofia com frieza. Temos um historial impecável do Sr. Magalhães. É um profissional exemplar. A inspetora Carmo não demonstrou qualquer reação. Virou-se para Rui. Sr. Alves, o senhor estava presente. Rui engoliu em seco. Sentiu os olhares de Magalhães e do seu superior a queimarem-lhe a nuca, mas lembrou-se do rosto de Sofia naquela noite, da sua coragem. Sim, senhora inspetora, eu estava. E com uma voz clara, embora nervosa, contou o que vira e ouvira. Confirmou a história de Sofia, o tom de Magalhães, o ato deliberado de entornar o café. David Magalhães interrompeu-o várias vezes, chamando-o de mentiroso, acusando-o de estar em conluio com Sofia. Mas a inspetora Carmo silenciava-o com um gesto firme. Quando Rui terminou, a inspetora olhou demoradamente para os papéis à sua frente. Havia uma cópia do relatório de Sofia, do depoimento de Rui e, presumivelmente, do relatório interno de David Magalhães. Senhor Magalhães, disse ela finalmente, a voz neutra, mas com um subentendido de aço.
A sua versão dos acontecimentos difere consideravelmente da das outras duas testemunhas. Afirma que a Sra. Pereira é incompetente. No entanto, o supervisor direto dela na empresa de limpeza deu-nos referências bastante positivas do seu desempenho ao longo dos últimos 2 anos. David abriu a boca para protestar, mas a inspetora continuou. Temos também as gravações das câmaras de vigilância do átrio. Embora o áudio não seja perceptível em todas as áreas, as imagens mostram claramente o senhor aproximar-se da Sra. Pereira, uma discussão acalorada e o momento em que o café é derramado. A sua postura, Sr. Magalhães, não parece ser a de alguém que sofreu um descuido. O rosto de David Magalhães perdeu um pouco da sua cor. Os seus olhos faiscaram. As câmaras podem ser interpretadas de várias maneiras. Isto é um ultraje. Estão a acreditar na palavra de uma faxineira e de um velho contra um chefe de segurança com anos de serviço? A palavra faxineira saiu carregada de desprezo. Sofia sentiu-a picada, mas manteve-se em silêncio, o olhar fixo na inspetora Carmo. A inspetora tirou os óculos, limpou-os lentamente com um lenço. Neste edifício, Sr. Magalhães, valorizamos o respeito por todos os colaboradores, independentemente da sua função. O que as evidências sugerem é um padrão de comportamento abusivo e um incidente específico de humilhação deliberada. Conduta essa que é inaceitável. Colocou novamente os óculos. Com base nos testemunhos consistentes da Sra. Pereira e do Sr. Alves, e corroborado pelas imagens de vigilância, a administração do Lisboa Prime Center considera que o senhor demonstrou uma conduta imprópria e um grave abuso de autoridade. Com base nos testemunhos consistentes da Sra. Pereira e do Sr. Alves, e corroborado pelas imagens de vigilância, a administração do Lisboa Prime Center considera que o senhor demonstrou uma conduta imprópria e um grave. Fez uma pausa e o silêncio na sala era tão denso que se podia cortar a faca. Sofia prendeu a respiração. Consequentemente, continuou a inspetora Carmo, olhando diretamente para David Magalhães, solicitamos à ProtectSeg a sua substituição imediata das funções neste edifício. Adicionalmente, será aberto um inquérito disciplinar pela sua entidade patronal, com a nossa forte recomendação para uma sanção exemplar, que pode incluir a rescisão do seu contrato de trabalho. David Magalhães ficou branco como cal. O seu queixo caiu. Olhou para o seu superior, que evitava o seu olhar, depois para Sofia e Rui, com uma expressão de incredulidade e fúria impotente. Abriu a boca, fechou-a como um peixe fora de água. As palavras pareciam ter-se esgotado. Levantou-se de rompante, a cadeira a raspar ruidosamente no chão. Vocês vão arrepender-se disto, sibilou ele, a voz embargada pela raiva. Deu meia volta e saiu da sala, batendo a porta com força. Um longo suspiro escapou dos lábios de Sofia. Sentia-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona, mas também estranhamente leve. Olhou para Rui e ele sorriu-lhe, um sorriso cansado, mas genuíno. A inspetora Carmo dirigiu-se a eles. Lamento que tenham tido de passar por esta situação. Quero assegurar-vos que este tipo de comportamento não é tolerado. Agradeço a vossa coragem em apresentar a queixa. Quando Sofia e Rui saíram do edifício, o sol da tarde de Lisboa parecia mais brilhante. O ar, embora fresco, já não tinha o peso da apreensão. Sofia sentia as marcas da batalha, uma ferida invisível que demoraria a sarar completamente, mas também uma nova força, uma convicção de que a sua voz, por mais pequena que parecesse, podia fazer a diferença. Rui pôs-lhe uma mão no ombro. Conseguimos, miúda. Conseguimos. Sofia sorriu. Sim, Rui. Conseguimos. Sabia que o mundo não mudaria de um dia para o outro. Sabia que continuariam a existir Davids, pessoas que usavam o seu pequeno poder para diminuir os outros. Mas agora sabia também que o silêncio não era a única opção. A sua pequena vitória no átrio frio de um centro empresarial era um lembrete disso mesmo. Olhou para o céu azul de Lisboa, sentindo o vento a afagar-lhe o rosto, e pela primeira vez em muito tempo sentiu uma ponta de esperança. A sua jornada tinha sido difícil, mas ali, sob o sol da tarde, sentia-se finalmente um pouco mais dona do seu próprio chão.